O FIA em Foco de hoje é o CACRE11, o Kinea Acreditas. Esse é o menor fundo da Kinea em relação a patrimônio líquido, também em número de cotistas. E eu acredito que seja porque as pessoas não entendem muito bem esse fundo imobiliário. Na verdade, ele não é tão difícil de entender. Ele é focado no home equity. O que é o home equity? É um empréstimo para pessoas físicas com lastro em imóveis, ou seja, a pessoa, alguém quer montar um negócio, vou abrir uma farmácia, então eu vou lá na Acreditas, que é a parceira, a sócia do CACRE. Nesse caso, a Acreditas faz toda a análise, empresta o dinheiro para essa pessoa e como garantia essa pessoa vai dar a própria casa. E esse fundo, especificamente, o CACRE, ele funciona assim. Então, existe a originação desse CRI, desse certificado de recebível imobiliário, que ele é bem pulverizado, ou seja, cada CRI tem vários contratos de várias pessoas físicas dentro dele. Então, é um CRI pulverizado. A securitizadora emite esses CRIs e os investidores deles são o Kinea Acreditas, esse fundo imobiliário CACRE11 que compra as cotas sênior. As cotas sênior de um CRI, elas são as mais seguras, as mais conservadoras. Se houver, por exemplo, uma inadimplência, quando houver o resgate desse capital, as cotas sênior, elas vão ser as primeiras em receber. Depois vão vir as séries mezanino, que o fundo também investe, e só depois vem a cota júnior, ou também conhecida como subordinada. Mas as cotas subordinadas, elas só são compradas pela Acreditas. Então, o risco maior ficou para Acreditas e o CACRE, ele, teoricamente, ele é um fundo mais conservador. E aí, essas pessoas físicas fazem o pagamento, a securitizadora distribui esse dinheiro entre Acreditas e o fundo. É bem simples de entender. Eu acredito que realmente o problema seja ou quando as pessoas vão analisar esse fundo, elas não entendem muito bem como ele funciona, ou quando se entende que é para pessoas físicas, não, é um fundo que empresta dinheiro para pessoa física, tô fora, a pessoa já dá um passo atrás. Mas, na minha opinião, ele não é um fundo tão arriscado por trabalhar com pessoas físicas, muito pelo contrário, mas essa é a minha opinião. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma análise completa desse fundo imobiliário, expliquei tintim por tintim como ele funciona, eu vou deixar o link para vocês, vou ver se eu deixo no primeiro comentário fixado, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Agora a gente vai falar sobre o relatório gerencial. A Kinea liberou o relatório de março de 2025. Eles liberam um relatório muito rápido desse fundo imobiliário. Como eu disse, ele é pequenininho, ele tem 333,7 milhões de reais de patrimônio líquido, são 14.864 investidores. Se tratando de fundos imobiliários da Kinea, é pouco se você for comparar com os outros dessa gestora. O valor justo dele é R$ 9,27. Se a gente olhar aqui, ele está sendo negociado hoje a R$ 8,59. Tem um gráfico aqui nesse mesmo relatório que dá para a gente entender bem que esse fundo imobiliário, esse aqui, essa linha azul é a cota patrimonial e a linha alaranjada é a cota de mercados, ou seja, que desde 2022 esse fundo não negocia no VP, ele está sempre com deságio, com exceção ali de meados de 2024, que ele tentou e se aproximou bastante do VP, mas isso mostra realmente o que eu falei, justamente o que eu falei, que é ou as pessoas não entendem ou as pessoas têm medo dessa tese do fundo, né, de home equity e de emprestar para pessoas físicas. Mas seguindo aqui, a taxa de carrego dele é de IPCA mais 10,12. Ele é um fundo IPCA, tá? Ele é indexado basicamente a IPCA. 96,7% do patrimônio está alocado em IPCA. Eles têm também 9,5% do patrimônio alocado em CDI, com uma taxa média de remuneração de CDI mais 4,3%. Lembrando que esse fundo ele faz compromissadas reversas, é por isso que a gente vê aqui que a alocação total do fundo é de 106,2%. Ele surgiu em 2022, eles cobram uma taxa de administração de 1,20% ao ano e não
cobra taxa de performance. Aqui o que eu falei sobre as compromissadas reversas, a exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6,7% do patrimônio líquido. Tem algo aqui muito importante quando eles falam: destacamos que apesar do cenário macroeconômico desafiador, as carteiras de ativos adquiridas pelo fundo seguem dentro de níveis confortáveis de cobertura. Por quê? Porque, lembra que eu falei que eles só adquirem as cotas sênior e mezanino? Porque a Creditas vai absorver essa inadimplência primeiro, porque ela tem todos os CRIs subordinados. Eles falam que o nível atual de inadimplência é absorvido pelos CRIs juniores, que não fazem parte da carteira do fundo. E aí eles falam para a gente que 2% aproximadamente dos créditos da carteira estão em fase de recuperação via execução de garantias, que aqui são aqueles que realmente não vai mais haver pagamento, já passou de muitos e muitos meses de inadimplência e eles tiveram que executar a garantia, sem, contudo, impactar no fluxo financeiro dos CRIs detidos pelo fundo, porque eles contam com a proteção adequada contra eventuais perdas de crédito, considerando a estrutura de subordinação existente nas operações e o baixo LTV dos contratos. E o LTV, o Low Until Value, quanto menor, melhor, porque isso quer dizer que o valor que a pessoa pegou emprestado é bem menor do que o valor do que aquilo que ela deu em garantia. Então, quanto menor, por exemplo, abaixo de 50%, imagina que a pessoa pegou 100 mil emprestado e a casa dela vale 200 mil. Se ela não pagar esses 100 mil reais, ela vai perder uma casa de 200 mil, entendeu? É como se ela tivesse vendido a casa por 100 mil reais. Agora, imagina que a pessoa pegou 100 mil, pagou 50 mil. A casa dela continua valendo 200 mil, então é ainda pior. Quanto mais essa pessoa paga desse empréstimo, mais ela tem vontade de pagar para não perder a casa dela, porque senão vai acabar perdendo por um valor muito, muito, muito menor. Aqui eles falam da carteira, né? Eles têm 9,5% alocado em CDI, com uma taxa de aquisição de 4,35%. Os CRIs atrelados à inflação é de 96,7% do patrimônio, a taxa é de IPCA mais 10,12% na marcação a mercado, mas eles adquiriram por IPCA mais 8,54%, com prazo médio de 15 anos. Lembra que eu falei que as taxas elas são menores e a duração, né, a duration desses CRIs, elas são bem maiores. Também tem um pouquinho em caixa, 0,5% do patrimônio e uma alocação total de 106,7%. Agora vamos ver a DRE do fundo. Ele só investe em CRIs, né? Só tem CRI e caixa, não tem cota de fundos imobiliários, não tem LCI. Esse mês eles geraram 3,8 milhões de reais, tiveram as despesas aí de 300 mil e fizeram um resultado de 3 milhões e meio. Mas eles distribuíram 3,6, ou seja, fizeram 9 centavos, distribuíram 10 centavos e eles têm uma reservinha aqui de 5 centavos por cota. Aqui eles fazem explicação, né? Os fundos que eles têm, eles fazem jus ao IPCA de 3 e 2 meses atrás. Então, esse pagamento de março, ele é referente aos IPCAs de dezembro e de janeiro. Aqui a questão da LTV que eu falei para vocês, né? A LTV média do fundo, da carteira dele, é de 45,4%, muito baixinha. E o que eu também falei, que eles são pulverizados. Cada CRI tem muitos contratos dentro dele e ao todo eles têm um total de 1.523 contratos, ou seja, extremamente diversificado. Índice de cobertura da carteira, isso aqui é muito importante entender. É um mecanismo que eles têm de cobertura da carteira, ou seja, de proteção. É uma fórmula que eles fazem aqui, o saldo devedor menos a provisão para devedores duvidosos, mais o caixa que eles têm, dividido pelo saldo dos certificados de recebíveis imobiliários que eles têm. Se o valor dessa conta, se o valor final for igual a 1, significa que a carteira está saudável. Se for acima de 1, melhor. Só é preocupante se esse valor for menor que 1. E a gente vê que aqui, na série sênior, ele está sempre, olha só, o menor valor que a gente encontra aqui é 1,20%. Já na série júnior, na série mezanino, aliás, que a gente sabe que é mais arriscado mesmo, o menor valor que eu encontrei aqui foi de 1,02. Basicamente 1, né? Então,
tá protegido, tá saudável. Esse fluxo de recebíveis aqui também é interessante porque, olha só, quando a gente tem uma dívida, né, uma dívida tão longa de um empréstimo, uma casa ou pagar um carro, você tem a opção de amortizar algumas parcelas. E aqui eles trazem um gráfico pra gente mostrando que eles esperavam em fevereiro receber 4,3 milhões e eles acabaram recebendo 8,8, ou seja, 2,03 vezes a mais do que eles esperavam receber. Aqui, ó. O fluxo recebido é composto por pagamentos ordinários efetivos, com vencimentos no mês de referência, no caso de fevereiro, pagamentos extraordinários e parcelas atrasadas de meses anteriores. E aqui a carteira de ativos do CACRE. Então, eles têm aqui, na estratégia principal, 37 certificados de recebíveis imobiliários, dos quais 18 são série sênior. Dessa série sênior, a maior taxa que eu encontrei aqui foi IPCA mais 9%, e eles têm 20 milhões, que é equivalente a 5,7% do patrimônio do fundo alocados nesse CRI. No mais, as outras taxas são bem mais baixas. IPCA mais 8,45, IPCA mais 8,20, IPCA mais 7,25 e as exposições aqui são maiores. Nas séries mezanino, a gente pode ver que as taxas são mais altas, IPCA mais 12, IPCA mais 10, IPCA mais 10,45, 10,5, porém a exposição deles nesses ativos é bem menor, 1%, 0,9%, 0,6%, 0,5%. Eles prezam por ser um fundo realmente mais conservador. Aqui o histórico de distribuição do CACRE, desde 2022, ele distribuiu um acumulado de R$ 3,48 aos seus cotistas. Ele distribui aí uma média de 8, 9 centavos por cota, às vezes 10, 11, às vezes menos, mas é mais ou menos isso aí, 9, 8 centavos. Bom, esse foi o vídeo. É um fundo imobiliário que eu gosto bastante. Volta e meia eu acabo lendo aqui algum relatório dele. A gente aqui em casa investe nele também. Então é algo eu tenho bastante interesse em sempre estar acompanhando. Não acho um fundo imobiliário arriscado, apesar de ser um empréstimo para pessoa física. Não acho, até porque a gente viu lá, tem mais de 1.500 contratos. Na minha opinião, é um fundo conservador, muito bem gerido. A Kinea, né? Não dispensa apresentações. Eu gosto bastante, mas eu gostaria de saber de você. Você é cotista? Já conhecia esse fundo imobiliário? Você já analisou? Você pensa em investir? Já pensou? Me fala nos comentários a sua opinião e aproveita também para se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.